Então, prepare o seu coração para aquilo que Deus irá ministrar. Tem coisa linda para a gente partilhar e acredito que, uma vez que aprendemos que as circunstâncias não podem nos levar para os cativeiros, nós também entendemos processos, nós também entendemos semeadura, nós também entendemos frutificação e a gente entende mais ainda a colheita. E essa partilha, que ela seja um transbordar de Deus na sua vida, na sua história. Você está preparado para tudo aquilo que nós viveremos nesse exato momento? Espero que sim. Portanto, que Deus possa derramar no seu coração uma certeza. A certeza de que nós podemos muito mais nele. Deixa eu fixar aqui que a Nayara já escreveu para mim. Então, não seja cativo das circunstâncias. E aí, quando eu fiquei pensando nesse tema, passou muita coisa pela minha mente e eu fui longe. Eu fui longe na minha própria vida, buscando entender certas coisas para que eu pudesse partilhar com você aqui com toda a verdade do meu coração. Cris, troquei a internet. Troquei a internet. Há um tempo atrás eu havia feito uma live falando sobre as covas. Eu não sei se vocês se recordam, né? Não se deixe prender pelas covas. Eu falei sobre várias covas. E essas covas, elas costumam voltar na nossa vida e nós precisamos entender o momento de não cair nisso. Só que para a gente não cair nesses cativeiros, e os cativeiros eles são diversos, gente. Existem cativeiros que são de palavras que nós liberamos, de situações vividas, de pessoa que vive de passado, de falta de perdão. Tem cativeiro que advém de confusões que nós mesmos criamos, das concessões que nós fazemos. A gente entra em situações que não precisava de nós entrarmos. É bem complicado e a gente fica pensando por quê? Por que a gente vive essas situações? Então, quando lá atrás, na outra live, eu não vou repetir a live, eu já fiz essa live, saindo das covas, e eu falei de várias covas que nos cercavam, hoje eu falo dos cativeiros, aquilo que fica cativo em nós, que podem ser vícios, pensamentos, a negatividade, né? Nossa, para mim não dá certo, para mim não funciona, tantas outras situações, gastos, desregramento, tudo isso acaba sendo um cativeiro. Então, é importante nós pararmos nesse momento para a gente rever aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo. É necessário, é muito importante a gente rever isso. É necessário a gente olhar para a nossa vida com verdade, com maturidade, assumindo, nós somos adultos. Aqui não tem criança. E se tiver alguma criança, com certeza tem a mãe, mas aqui não tem criança. Sabe? Aqui somos nós, adultos, que lidam com situações que muitas vezes nós não queremos. Que muitas vezes nós falamos, e são situações que muitas vezes são inerentes a nós, mas nós precisamos lidar com essas questões. E a partir das situações que chegam até nós, nós tomamos decisões. Mas também existem situações na nossa vida. Sim, Andréia, pode entrar sim. A compulsão alimentar. Agora, é importante a gente entender. A compulsão, ela vem de quê? Porque ninguém tem uma compulsão alimentar do nada. Qual a ansiedade? O que te levou a uma compulsão? Já passou por médico, já passou por uma terapia, faz as orações. É muito importante, mas é um cativeiro. Tudo aquilo que é desregramento é cativeiro. E é importante nós entendermos que o desregramento é uma semeadura devastadora. Porque quando a gente semeia desregramento, a colheita é uma coisa absurda. Então é muito importante nós pararmos para pensar nessas realidades. Tudo isso que envolve a nossa vida pode nos levar a um patamar de maturidade ou a um patamar de desregramento, de insanidade, de cativeiro. É muito importante nós olharmos para a nossa vida com muito mais zelo, mais apreço e mais verdade. Então que essa partilha ela venha trazer essa sabedoria no nosso coração e que nós possamos entender. O pânico, gente, pânico é um transtorno, né? Tudo aquilo, o pânico é um transtorno que tem que ser tratado.
Pânico é um transtorno que tem que ser tratado. Eu falo de cativeiros, é uma coisa que nos aprisiona, porque não é bom você ter ansiedade, síndrome do pânico, não é legal. Mas aí já é uma outra esfera. Eu falo do cativeiro de coisas que nós mesmos fizemos, por falta de sabedoria, por falta de decisão, nós mesmos fizemos alguma situação e aquilo, dependência emocional, se enquadra no cativeiro, com certeza. Você está cativa, presa a alguém que não te ama, presa a alguém que te usa. Normalmente o dependente emocional, ele está preso a alguém que está se lixando para ele. E nós precisamos ter a decisão, tomar a decisão. E quando eu vou vivendo esses cativeiros, eu preciso entender que eu vou semeando a partir dali dos meus comportamentos. Então, eu tô presa numa dependência emocional. Eu preciso de ajuda. Primeiro, eu preciso entender o que é essa dependência, o que eu preciso fazer para me livrar daquilo, porque alguém que é dependente emocional do outro está sujeito aos rebaixamentos total. Então, eu preciso entender o processo e como que eu saio disso. E se eu não consigo sair sozinho, eu vou precisar de ajuda. Se eu não consigo sair sozinho, eu vou precisar de ajuda. Mas eu também preciso tomar a decisão. Uma pessoa escreveu falta de perdão. Cativeiro, claro! Quando você não perdoa... Porque as pessoas têm uma visão errônea sobre perdão. Porque as pessoas pensam assim, mas eu vou perdoar, eu sou trouxa. Olha o que fulano fez comigo. Só que você não perdoa porque fulano é bom. Você perdoa para liberar a dor. Perdão é perder a dor. Perdão é você olhar para a situação, você se lembrar sem a dor que te consome. E dentro da falta de perdão, não existe semeadura eficaz. Quem não consegue trabalhar perdão não consegue semear nada eficaz, sua colheita é devastadora. Primeiro que é uma brecha enorme para o demônio, né? É uma brecha enorme. Por que, Alessandra? Porque é uma brecha. Eu não perdoo, gente, porque o outro merece. Eu perdoo porque eu mereço, ainda que eu não vá conviver mais com aquela pessoa, porque o fato de perdoá-la não me obriga a conviver com ela. O fato de perdoá-la não me obriga a sentar e fazer trancinha no cabelo da pessoa. Não. Mas eu consigo olhar para aquela pessoa e dizer para ela, vai seguir a tua vida, o que você me fez não me aprisiona mais. Sabe? Eu faço porque, fulano fez mal a mim. Pode ter feito muito mal mesmo. Pode ter querido a minha morte, ter me destruído, ter me roubado, ter me deixado no momento mais terrível, ter me traído, sim. Ainda assim eu vou trabalhar o perdão sobre aquela pessoa. Por quê? Eu não quero carregar o lixo que veio da situação que a pessoa trouxe para minha vida. Eu não quero carregar isso para sempre. Porque quando não tem perdão, é aquela lamúria pro resto da vida, né? Aquele sentimento, você fica preso, estagnado. É um cativeiro terrível. É um cativeiro terrível. Pessoas que não perdoam são totalmente estagnadas. O medo é um cativeiro? O medo é um cativeiro. Presta atenção. Você tem medo de dirigir. Um exemplo. Você tem medo de dirigir porque uma vez você foi arrancar o carro, ou o carro perdeu o freio, ou você pegou a quina do seu portão, ou aconteceu alguma coisa que você quase atropelou uma pessoa, ou numa ladeira você não conseguiu fazer ali seu controle de embreagem, o carro morreu. Beleza. Aí você já libera uma coisa assim. Nunca mais eu vou pegar no carro. E aí você fica cativa daquilo. Você tem a carta de habilitação, muitas vezes você tem o carro, mas você não se liberta daquela situação para pegar o carro. Gente, bateu, pega o carro. Quase atropelou a pessoa, pega o carro. O carro morreu, pega o carro. Deu uma mancada no trânsito, pega o carro. Independente de qualquer coisa, pega o carro. Eu tenho medo de relacionamentos porque lá atrás eu não consegui ter relacionamentos bons e hoje tenho medo de relacionamento. As pessoas não são iguais. E aí você vai entendendo que dentro das situações colocadas aqui, você vai fazendo uma semeadura totalmente louca, totalmente desregulada.
Então eu tô com medo. Medo do quê? E se aquele emprego não der certo? Eu consegui a vaga. E se eu chegar lá e eu não conseguir fazer? Chega lá, vê o que tem que fazer. Se você foi contratado para um cargo e habilidades que você tem, chega lá e faz o que você sabe. O que você não sabe, você aprende. O que você não sabe, pesquisa no Google, pesquisa onde for, pergunta para alguém, é esperteza, vai embora e faz. Os cativeiros, eles vêm assim para nos aprisionar. E aí, quanto mais eu vou ficando presa, mais eu vou semeando errado, porque algo está me prendendo. Eu não consigo semear bem. Então as minhas sementes, elas não são alinhadas e, consequentemente, se eu estou semeando medo, eu vou colher o quê? Insegurança total. Se eu estou semeando cada vez mais a dependência emocional em alguém, eu vou colher o quê, gente? A minha anulação total enquanto pessoa. Se eu estou semeando desregramentos financeiros, gastando, eu vou colher o quê? Dívida, não tem conversa. E eu e você, nós precisamos entender isso. Olha só, Bel, deixa eu te dar só uma dica. Bel, para você não se sentir tão à margem, eu também procrastino, tá? Eu também procrastino. Agora, a forma com que eu lido com a procrastinação faz uma diferença gigante. Todo mundo aqui deve procrastinar em algum momento. E tem gente que vai funcionar com a cordinha no pescoço, porque o procrastinador, ele faz o quê? Ele funciona no limite. Você tem um mês para entregar um projeto. Um mês. Um projeto, um trabalho, seja lá o que for, você tem um mês de prazo. Passa a primeira semana, não fez, segunda semana não fez, terceira semana não fez, quarta semana você tá assim, nossa, amanhã eu faço. Falta um dia. Tem gente que vai conseguir sentar ali e montar o melhor. Tem gente que não vai conseguir. Então, se a procrastinação, como que é a procrastinação? Nós precisamos lidar com a procrastinação de uma forma sábia. Nós precisamos lidar com a procrastinação de uma forma inteligente. Não tem essa de mais ou menos meia boca. Nós precisamos lidar com isso de uma forma inteligente. Procrastinação não é preguiça, são duas coisas diferentes. Ela pode estar ligada a questões não só emocionais, mas fisiológicas também. Então a gente precisa olhar. Mas a gente precisa dar um passo. Porque se torna uma cova, se torna um cativeiro. Você vai trabalhando só no limite, o procrastinador, amanhã eu faço, depois eu faço, amanhã eu entrego, depois eu entrego, deixa para depois, e amanhã, vai chegar amanhã, você não consegue. E a procrastinação, ela pode estar muito ligada também à nossa personalidade, aos nossos temperamentos, é preciso olhar tudo. E aí é uma coisa impressionante, nós temos que aprender a olhar para as situações, porque dentro da procrastinação, o que você está semeando, gente? Dentro da procrastinação, o que você está semeando? Fala isso para mim. Então, tem gente que vai funcionar com as regrinhas assim. Eu pego as tarefas mais importantes do dia. Você está semeando certinho. Eu pego o que é importante para mim. Vou fazer aquilo, desembolo aquilo. Isso não pode falhar. Isso é hoje, eu tenho que executar no primeiro horário. Bom, as tarefas importantes. Aí depois eu vou fazer as outras coisas. O procrastinador, o que rouba seu foco? Porque qualquer coisa que rouba o teu foco já está te colocando num cativeiro. Já está te colocando no cativeiro. Então é muito importante quando a gente começa a olhar com um pouco mais de sabedoria para as situações. Ale, eu devo só rezar? Não, querido, não adianta só rezar. Você tem que rezar e agir. Você tem que rezar e determinar. Procrastinador, tá? Ele tem dificuldade com o quê? Constância. Então ele precisa de quê? Ele precisa de rotina. Ai, rotina é muito ruim. Gente, vai por mim. Semeia na tua vidinha a rotina certinha ali para as coisas fluírem, tá? É preciso ir. É preciso ir. Há uma necessidade que a gente aprenda a entender. E aí não dá pra gente fingir. Chega uma hora que não dá. Chega uma hora que a gente não consegue mais fingir. Chega uma hora que a gente não consegue mais ir. Quais são os cativeiros?
Quais são os cativeiros? Os nossos cativeiros, eles existem? Existem. Para mim, para você, para todo mundo, não tem essa, não. Não tem uma pessoa que executa tudo com 100%, não existe essa pessoa. Mas existem pessoas que conseguem um aproveitamento diferenciado. Um aproveitamento completamente diferenciado. Se você pegar a vida dessas pessoas, você vê o que elas semeiam. Disciplina, foco, decisão. Se para minha vida é importante a oração e durante o dia eu não vou conseguir orar, eu levanto de manhã e oro. Então, primeira coisa, eu tenho que levantar às 6 por causa do trabalho. Não, então tem que levantar às 5:30 para eu orar. Porque se não flui a vida de oração, você tem que colocar como rotina. E a gente precisa, e é impressionante, como que os cativeiros nos roubam. E impedem de nós semearmos da forma correta, e impedem de nós alcançarmos aquilo que nós precisamos alcançar. Eu tomo uma decisão firme de fazer algo, gente. Olha, é a decisão. A Camila tá falando, eu tô fazendo isso, tá dando muito certo. É claro. A gente fica procurando fórmula mágica para coisas tão óbvias. E às vezes o óbvio tem que ser dito, porque a gente quer fórmulas mágicas, a gente quer um negócio todo rebuscado. Gente, o negócio é a coisa mais prática. Cria rotina. Pessoas disciplinadas alcançam muito, muito. Pega a vida de uma pessoa disciplinada. Disciplinada e sábia, né? Porque tem uns disciplinados que... tem disciplina errada também. Pega a vida de uma pessoa disciplinada e sábia. Semeia certo, frutifica certo, colhe certo. Normalmente, o disciplinado para as coisas, ele tem uma evolução absurda. Isso independente se procrastina ou não, porque eu conheço muita gente que procrastina e tem um alto nível de desempenho. Porque quando pega o negócio, desembola. Tem gente que só funciona com a cordinha no pescoço, mas quando faz... E faz, gente. E faz. Só que as coisas, sabe? Elas, gente, as coisas não são tão difíceis como nós imaginamos. E não existe fórmula mágica para as coisas. É o óbvio na nossa cara. Celular tá te roubando? Tira essa porcaria do seu dia a dia. Cartão de crédito tá te arrebentando? Quebra. Não tem. Eu já contei pra vocês aqui, eu tenho uma amiga compulsiva, ela não pode ter cartão de crédito. É uma doença. Porque todas as vezes que ela teve, ela entrou, não foi em dívida de 10 mil, não, gente. O negócio bate em 300, 400 mil reais. Há uma necessidade tão absurda da gente entender o que me leva pro cativeiro. O que tá me levando pro cativeiro é amizade. O que tá me levando pro cativeiro é um namoro doente. Eu vou tirar isso da minha vida. Quem tá dentro de um namoro adoecido tem condições de ter um relacionamento saudável? Impossível. Não existe isso. Não existe isso. Precisamos pensar com mais, com mais verdade. Aí, a Nica tá falando assim, só tenho funcionado com a corda no pescoço, isso me desgasta. Então tem que mudar o ritmo, Nica. Então tem que mudar o ritmo. Porque se a corda no pescoço tá te devastando, cria rotina. Pra mim não funciona porque o doutor fulano de tal, porque... Deixa eu te dizer uma coisa, cria rotina. O doutor fulano de tal não mora dentro da tua casa. O que é importante para o seu dia? O que é importante para a tua semana? O que é importante para o teu mês? Arranca os cabelos, mas faz o que é importante. Arranca, mas faz o que é importante. Isso é o princípio de uma semeadura correta. Eu dou prioridade para aquilo que é prioridade. E quando eu vou fazendo isso, as coisas vão ficando mais fáceis. Como eu disse, Nica, tem gente que vai funcionar muito bem com a cordinha no pescoço. Outros não. Outros não. E aí,
Você vai aprender a fazer o quê? Prioridades. O que é prioridade para você? A minha prioridade para 2023, Alessandra, é passar no concurso. O que pode te levar a passar nesse concurso? Isso, assim, assim. E o que pode te roubar do foco de estudar para esse concurso? XYZ. Já tira tudo que te rouba do foco. Gente, para de me perguntar o que é que eu acho do padre fulano de tal, XYZ. Eu não acho nada. Eu não acho nada, porque até que se prove o contrário, estamos esperando a verdade. Ponto. Sabe, porque ontem me encheram de perguntas. E, sinceramente, antes de ficar nessa ansiedade, nessa curiosidade, eu fui dobrar o meu joelho e fui rezar. E sabe, eu não estou sendo grosseira com você, nem com as meninas que me perguntaram. Mas é que nós que dizemos que conhecemos a Deus, a gente faz tudo errado. A gente dá abertura, semeia tudo errado. Porque quanto mais a gente vai focando naquilo que o outro fez, se é erro, se não é, não sei. A gente foca e esquece. Eu oro para que o Senhor traga a verdade. E sinceramente eu vou te dizer, eu oro para que tudo tenha sido uma mentira contra ele. E se foi uma mentira, eu vou declarar como profetisa eleita da casa de Israel, se foi uma mentira levantada contra ele, vai cair por terra. E quem inventou essa mentira vai se ver com Deus. E se ele tiver feito alguma coisa errada, ele com certeza vai ter que arcar com as consequências. É isso que eu acho. Meu posicionamento. Não adianta, vocês vão ouvir isso aqui da minha boca. Porque tudo que eu queria falar sobre a situação do padre que eu conheço, eu falei com Deus. Verdade, Deus revela e ponto. Tive que parar aqui, porque tem uma pessoa me perguntando o que eu acho, o que eu acho, o que eu acho. Eu não acho nada, eu acho que eu devo orar, eu acho que eu devo interceder. E a verdade, ela vai voltar. Voltando! É isso. Eu sei que há um desespero, tá? Mas a gente tem que ser mais zeloso nas questões. E temos que aprender a entender. A verdade vem à tona. Voltando. É isso aí. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Voltando. Nós fomos chamados a uma obediência. Primeiramente a Deus. Ok? Vamos pegar essa linha de raciocínio. Nós fomos chamados primeiro a uma obediência. Primeira obediência a Deus. Depois, uma obediência aos nossos propósitos, gente. A pessoa faz plano, vira o ano. Ah, porque eu vou fazer isso. Você não tem comprometimento com o que você se propõe a fazer. Seja comprometida com o que você se propõe a fazer. Eu falo sempre, Senhor, se eu te obedeço, eu sou conduzida por ti. Se eu sou conduzida por ti, eu tenho sabedoria. Se eu sou conduzida por ti, eu tenho discernimento. Se eu sou conduzida por ti, eu paro para ver a situação. Se eu sou conduzida por ti, Senhor, eu vou olhar para aquilo que eu me propus a fazer e farei com diligência, com dedicação. Eu farei com diligência e com dedicação. O quanto você tem sido fiel àquilo que você se propõe a fazer. Porque quando a gente não é fiel àquilo que a gente se propõe a fazer, quando a gente não é fiel ao chamado que nós temos, quando a gente não é fiel nas responsabilidades, a gente não consegue alcançar nada. A gente não consegue fazer nada. E aí a gente vai ficando, eu sou cativa das circunstâncias que me cercam. Não posso, porque circunstâncias acontecem o tempo inteiro. Circunstâncias surgem o tempo todo. Então, é assim que eu vou fazer. Eu vou aprender a lidar com as circunstâncias. Eu sou mulher adulta. E nós precisamos passar por essa situação. Porque muitos de nós fingimos ser, porque não temos condição de realmente ser. Então, a gente muitas vezes finge, não, dou conta, não é isso, não é aquilo. Só que a vida não, ela cobra da gente. Ela vai nos cobrar. Olha a importância. Não adianta a gente passar horas a fio assistindo a live da Alessandra, vendo a live do fulano, participando disso, daquilo, se eu não colocar em prática. Vai servir para quê?
Ai, Ale, tô desanimada. Esse desânimo, ele tem alguma coisa a ver com a parte fisiológica? Eu tenho que investigar, tenho que ir ao médico. Será que eu tô com algum problema hormonal? Será que eu tô com alguma realidade no meu corpo que eu não estou sabendo? E aí, se um médico identifica, eu vou tomar a medicação correta. E é na medicação correta eu volto a ter ânimo. Entende a dimensão? Olha a dimensão. Às vezes o seu desânimo é uma coisa fisiológica e muitas vezes a gente não para pensar, porque a gente acha que médico... Pra que eu vou ao médico? Pra que eu vou ao médico? Eu vou ao médico. A nossa realidade de transformação tem que perpassar por todos os âmbitos. Ah, Alessandra, tô vendo aqui a Adriana falar a minha falta de fé. Será que você tem falta de fé ou você tá só cansada, minha filha? A gente tem que parar de confundir falta de fé com cansaço. E é uma coisa, ó, eu preparei a Master, eu tenho que falar, obviamente, né? Então nós vamos falar de semeadura, nós vamos falar de frutificação, nós vamos falar de colheita. E nós vamos falar de uma outra realidade muito importante. Muito importante. Que é o terreno, onde nós semeamos. Às vezes, você tem a intenção reta, você tem a força certa, você só coloca tudo no lugar errado. Então, muitas vezes, eu tenho um direcionamento tão correto das coisas, o que fazer, tá? Vou dar um exemplo, para ficar mais claro assim, para entender, de uma forma didática. Eu tenho ali um projeto lindo de empreendedorismo. Já estudei, já vi que dá certo. Lá na minha cidade não tem quase ninguém fazendo o que eu decidi fazer. Tá tudo ok. Eu tenho um valor inicial para investir no meu projeto. Tô dando um exemplo aleatório que você pode colocar em qualquer outra situação da sua vida. Um projeto lindo. Eu tenho a força para fazer, tá? Eu tenho a força. Só que aí me falta sabedoria. E eu, então, com a minha boca gigante, grande, boca de sacola, ao invés de guardar o que está tudo no meu coração, eu começo a contar para os amigos. Ah, porque eu decidi fazer isso, porque eu decidi fazer aquilo. Aí aparece uma pessoa e fala assim, ai, nossa, meu sonho era fazer isso também. Vamos montar uma sociedade? O que você tinha de tão precioso e poderia semear em um lugar maravilhoso, você começa a semear num terreno com a pessoa errada. Lá na frente deu tudo errado. A mesma coisa é relacionamento. Você tem a intenção, o posicionamento, você tem aí valores, princípios, né? Tá tudo alinhado, você tá bem, as coisas estão bem, seu emocional tá alinhado. Mas aí uma pessoa vira e fala assim, você conhece fulano? Ai, nossa, ele é tão gato, né? Nossa, eu acho que ele tá interessado em você. Sério, você acha? Não acho não. Você acha que ele tá interessado em mim? Um mês a pessoa falando na sua cabeça, você não faz nada. 2 meses a pessoa falando, ai, eu acho que ele tá interessado. Aí no terceiro mês, ai, ele mandou falar com você, sabe? Que ele é meio sem graça, assim, meio tímido, entendeu? Aí ele mandou te falar que ele tá interessado. E aí, numa falta de sabedoria, você vai semear tudo que você tem de bom num terreno infértil. Então, essa masterclass serão momentos de partilha tão poderosos que quando você sair da master, você vai olhar e falar assim, eu não acredito que eu fiz isso na minha vida. Eu não acredito que eu tomei essa decisão. Gente, não adianta você ter a intenção reta, não adianta você ter a semente boa, não adianta se você for jogar sua semente no terreno pedregoso, num terreno de espinhos. Se você não tem discernimento, você está entendendo a dimensão do que eu estou te dizendo? A dimensão do que eu estou te dizendo é muito maior do que nós podemos imaginar. Você pode ter muitas coisas boas, pensamentos bons, ideias geniais, mas você
pega o negócio, joga no terreno errado, faz errado e quer resultado bom, não tem. E nós aprendemos que existe um tipo de frutificação que ela acontece no céu e depois ela vem para a terra. E nós precisamos passar por realidades que nos ensinam a viver isso. É importante, gente. É importante. Nem tudo que nós queremos, sonhamos, contamos. Nem todo mundo que chega rindo pra nós é bonzinho. Ô mulher, nem todo mundo que te dá flores e beija a tua mão é o homem perfeito. Acorda! Por isso nós precisamos aprender a semear. Às vezes, aconteceu aqui em Belo Horizonte, tá? Escuta isso. Pensa que o seu amigo, aquele que come na tua casa, que é seu amigo, que frequenta a mesma igreja, ok? Vira pra você e fala assim, nossa, eu tô trabalhando agora, grava isso, eu tô trabalhando agora com um tipo de investimento. E aí é aquela coisa, você investe 10 mil, daqui 3 meses... você já tem 50 mil na conta. E ele é o seu amigo, ele é o cara que frequenta a tua casa, ele é o cara da parceria. E você lutou isso aqui para juntar o teu dinheiro. Você foi lá, semeou, frutificou, colheu. Aí a pessoa chegou com esse tchu. Você falou, nossa... é uma boa coisa, é meu amigo, ele não ia falar, não, ele falou, não, pode fazer, eu já fiz, minha mãe fez, meu pai fez, minha tia fez, todo mundo já fez e deu, foi certo. Ei, tu cresce o olho e fala, poxa vida, se eu pegar 10, investir daqui 3 meses, eu tenho 50 mil, eu tô dentro. E aí você começa a chamar geral, ó fulano, vem participar também, e todo mundo vai porque te conhece, conhece sua índole, seu caráter, só que depois que vocês investem, é uma bela de uma furada, estelionato, um golpe. Você fez tudo certo no primeiro processo. No segundo, você foi tentar semear algo num terreno errado e pela cegueira da visão. Nós vamos tratar isso dentro da Masterclass. Quando a cegueira chega, você não enxerga nada. Mas quando a tua visão espiritual está aberta, a tua visão humana, minha filha, fica igual Thundercats, porque você pega tudo assim, ó, num raio gigante. Eu tô dando um exemplo de coisas que aconteceram, são reais. Vai entendendo como. Vai entendendo isso. Primeiro, que tipo de aplicação é essa que você coloca 10 e já chega nos 50 mil tão rápido? Porque se for uma coisa gradual, a longo prazo, nos 50 mil vai chegar mesmo. Mas desse jeito, rapidão assim, desconheço. Então, quando a gente passa por um processo de semear, eu escolho semente. Quando eu entendo frutificação, a fruta estragada eu tiro para não contaminar a fruta boa. É a mesma coisa de você olhar lá na sua fruteira, você tem laranjas. Uma laranjinha estragada vai estragar as outras. Então, no processo de frutificação, eu começo a tirar o que não presta para que a frutificação seja real. Na colheita, eu colho muito mais do que eu semeei. Mas tudo isso é processo e nós precisamos ter visão. Então, a importância de desenvolvermos os nossos sentidos no céu e na terra. E dá para fazer, e dá para ter sabedoria, e dá para colher, e dá para ter frutificação. Porque primeiro eu faço aqui no âmbito espiritual, depois eu concretizo na terra. Não tem como eu viver uma vida frutuosa
Aí a Silvia, ela tá falando, a Gisele tá falando assim, e quando nós somos o problema, a fruta podre? Então, olha só, Gisele, eu não sei a dimensão do que você tá falando, porque você se intitular uma fruta podre é muito sério. Mas se eu sou uma fruta que não tô legal, o que eu posso fazer para melhorar? O que tá apodrecido aí, Gisele? Quanto você já se dedicou para que houvesse transformação real? Você não veio parar nessa live à toa. O Glau, um monte de gente perguntando constelação familiar. É necessário olhar o constelador. Eu conheço uma consteladora católica tradicional que é fantástica, que é a Ellen. Fora ela, eu não conheço mais ninguém. Tá? Então, aí vai para um âmbito, porque o constelador, se ele for de uma crença diferente da sua, então eu te digo, só conheço uma, a doutora Ellen. Fora isso, eu não conheço mais ninguém. Tá bom? Entende a dimensão aí do processo de frutificação. E o processo que a Gisele falou, eu sou a fruta podre. Então eu vou me tratar. Eu vou rever o que eu preciso. Eu vou rever o que eu preciso mudar. O que precisa mudar? O que precisa mudar? Se precisa mudar, eu vou mudar. Ainda que eu sangre. Ainda que eu sangre. Voltando pra cá. Gente, não vou parar o meu assunto pra falar sobre isso. Eu vou focar no que eu tô focando aqui. Ok? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Só isso. E sendo a alegria do Senhor é a nossa força, eu vou aprender muita coisa com a alegria do Senhor. E eu vou deixar aqui para você, prepare aí seu coração. Prepare o seu coração para algo. Os céus estão abertos. Grava isso. Os céus estão abertos. Mas nossos olhos espirituais estão fechados. É por isso que muita gente faz novena, vai para o terço, vai para o culto, vai para a missa, vai para a oração do fulano, recebe a imposição de mãos. Os céus estão abertos, mas quando os seus olhos espirituais estão fechados, você não consegue enxergar nada. Nada, nada, nada. Você não consegue ver luz no fim do túnel, você não consegue ter recomeço, você não consegue ver possibilidades. Eu vou repetir, os céus estão abertos. Não existe um momento que Deus fechou o céu para derramar bênção sobre nós. Não existe isso. Mas os nossos olhos espirituais estão fechados. Fechados. E é o que nós vamos aprender nessa Master. A ver a visão, escolha da semente, entender processo de frutificação, mas escolha do terreno, para que não sejamos roubados, para que não ficamos frustrados, porque discernimento e sabedoria são escudos poderosos para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração. E nós precisamos aprender isso. Portanto, traz isso para o seu coração. A certeza de que o maior investidor para que você seja feliz é o próprio Deus. E felicidade não tem a ver se você tem casa bonita, o carro do ano, a família perfeita. Felicidade é algo interno. É intrínseco. Aqui dentro, quando as coisas estão resolvidas, você tira de letra o que está do lado de fora. E por isso nós precisamos entender que esse processo de construção aqui dentro faz muita diferença na nossa forma de semear. Quem está aqui dentro resolvido, semeia de uma forma melhorzinha do que quem carrega coisas muito ruins dentro delas. Uma pessoa que só deseja mal, uma pessoa invejosa, uma pessoa que só fala mal dos outros, uma pessoa negativa, uma pessoa que só reclama, ela só semeia tempestade, não tem conversa, gente. E vai colher. E vai colher.
Você vai colher. Ai, olha, eu sou muito boazinha, sabe? Nossa, eu sou boazinha demais. Eu faço tudo pra todo mundo. Só falta jogar dinheiro tipo o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Se você tá semeando incoerência, porque bonzinho demais, eu tenho medo. Você vai colher coisas erradas. E Deus fala, semeia no equilíbrio. Semeia no equilíbrio, semeia no zelo. Semeia com inteligência, com sabedoria. E faz diferença. Pega uma pessoa que já apanhou da vida. Ó, a vida arrebentou com a pessoa. Mas dentro dela, algo ainda é muito forte, é possível. Essas pessoas, normalmente, elas saem desse caos. Elas entram num processo de semeadura tão frutuosa que elas podem ter passado por coisas, pode ter sido roubado na sociedade, pode ter sido traído, o marido pode ter ido embora, a mulher pode ter ido embora, o pai pode ter deserdado, os irmãos podem não ter conversado, pode ter sido expulso da igreja, receber cuspe na cara, humilhação atrás de humilhação, mas ela aqui dentro, quando ela tá bem com ela mesma, ninguém tira a visão dela, porque ela não tá fazendo pra ninguém. Ela não tá fazendo porque o outro... Ela fala assim, ninguém vai tirar minha visão, eu vou recomeçar e eu vou conseguir. Gente, é diferente. Nós entendemos que a construção de uma boa semeadura começa interno. E aí, quando a gente vai passando por esse processo de semear, nós entendemos as nossas colheitas. Eu já tive colheita desastrosa. Eu já colhi muita coisa que eu não queria ter colhido. Eu tô vendo, meu Deus, o que ainda falta é eu para receber a graça? Pergunta para Deus se Ele quer te dar o que você tá querendo. É o que você tá querendo. Começa a perguntar para Ele, eu quero o que tu queres. E às vezes falta muita coisa. Você tá aí perguntando o que falta, às vezes falta muita coisa. A gente tem que parar com essas questões tão pequenininhas. Às vezes falta muito. Muito. O que falta? Falta muito, não é pouco, não é muita coisa. É muita coisa. Deus abençoe você. Amanhã a gente se encontra com a graça de Deus para mais uma partilha para te sacudir e para você tomar posicionamento na sua vida, na sua história. Beijo, amo vocês. Se fez sentido essa live para você, vai lá e comenta. Porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Beijo, fica com Deus. Tchau.